Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos. Seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos vídeos mais polêmicos, virais e também aos canais que eu gosto muito de assistir no tempo livre. Você que acompanha esse canal, você cada vez mais sabe os gostos do Ryan. O que o Ryan gosta de ler e de assistir e como o Ryan pensa. E hoje não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu reajo a um vídeo do grandíssimo pastor Rodrigo Mocelin. No dia de hoje, reagiremos ao vídeo O Feminismo Deixou as Mulheres Infelizes. Vamos dar o play aí, mas antes de dar o play, eu te peço encarecidamente para se inscrever nesse canal e para dar o like nesse vídeo. Eu não estou te cobrando nada, eu não estou te vendendo nada, apenas te peço para dar o like e se inscrever nesse canal. Vamos pro vídeo, senhor editor? Filho empobrece e escolhi estudar, trabalhar e viajar, e não ter filhos. Hoje, passei dos 40, emprego estável, apartamento próprio, carro, divorciada e sozinha. Aprendi que a única pobre nessa história sou eu. Este é o relato de uma querida seguidora que, como muitos de nós, inclusive eu, ouvimos o canto da sereia feminista e fomos arrastados para o fundo do mar, atrás daquilo que chamaríamos de tesouros escondidos, que no fim da vida descobrimos ser bijuteria. Segure firme, pois o vídeo de hoje é pesado, mas ainda assim trará uma mensagem de esperança para nós. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Pessoal, essa história da minha querida irmã em Cristo e minha seguidora, é a história de tanta gente. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu pedi pra ela contar a história dela, tá bom? Mesmo que eu não esteja mostrando o rosto ou o nome dela, porque ela pediu, falou, pode mostrar meu rosto, mas eu preferi não mostrar. Mas enfim, a história dessa minha querida irmã em Cristo, sim, porque ela é cristã, ela se converteu aos 14 anos. E todo esse relato aí de ouvir as ideias feministas, ela já era cristã. Pra mostrar aqui como que o feminismo entrou nas igrejas. Opa! Então, já temos aqui uma excelente lição. Você não consegue ser cristã e feminista ao mesmo tempo. E o nosso querido pastor Rodrigo Mocelin já está botando pau na mesa. Ó. O feminismo adentrou as igrejas. E ele fala feminismo com o mesmo nojo que ele falaria satanismo. A escuridão, o coisa ruim. E eu tô nessa, tá? Para mim, feminismo é um ato da escuridão. De Satã mesmo. Inclusive na vida de pessoas piedosas. Ora, e a história dessa mulher, que é cristã, e ainda assim ouviu, caiu no canto da sereia feminista, é a história de muita gente, inclusive a minha, que eu já era pastor, e mesmo assim cultivava em meu coração algumas ideias feministas. O meu filho mais velho tem 13 anos e a minha segunda filha tem 5 anos. Por que essa diferença é tão grande? Cara, eu também, ó. Até 2021, cara, eu celebrava mulheres bem-sucedidas no meu podcast. Olha que mulher foda, ela ganha 100 mil por mês. E essas mulheres bem-sucedidas de 2018, 2019, estão na mesma hoje. Viraram marmita, estão ganhando bem, mas assim, deve gastar muito dinheiro com terapia, com remédio tarja preta, porque, cara, elas se tornaram o homem que elas gostariam de ter. Isso é muito pesado. Grande de idade, feminismo. O meu pecado, obviamente, que eu vi o feminismo. Eu também ouvi e acreditei no mantra, filho empobrece. Essa irmã, ela na realidade fez um comentário num post em que eu mostrava a minha família. E aí, então eu enviei para ela uma mensagem pedindo autorização para contar a história dela, reproduzir esse comentário que ela fez no meu post, e porque eu sei que é a história de muita gente. E aí então, ao entrar em contato com ela acabou me contando um pouco mais sobre a sua vida. E ela disse o seguinte, abre aspas, o que ela também autorizou que eu contasse aqui para vocês. Eu fui criada por uma mãe forte, chefe do lar, que sempre dizia que um bom casamento era um bom emprego e que eu tinha que trabalhar e estudar para ter independência. Um dia, eu vi uma socióloga numa entrevista dizendo que filhos empobrecem. E absorvi a mensagem. Minha irmã teve 3 meninas e apesar da luta, passou todas as experiências com filhos que eu não tive. Escola, festinhas, doenças. Mas hoje, tem 3 filhas lindas, um neto e um genro. Tem uma família. E eu tenho 3 diplomas e um cachorro. Quando eu penso sobre isso, sempre sinto vontade de chorar. Ai! Ela tem 3 filhas lindas, um neto e um genro. E eu tenho 3 diplomas e um cachorro. Cara, isso seria um bom título de livro. 3 diplomas e um cachorro. Sempre sinto vontade de chorar, porque provavelmente minha velhice será num asilo solitário. E a irmã continua. Eu alcancei o meu objetivo acadêmico, profissional, fiz teologia, letras, inglês,
Eu estou terminando o curso de Direito. Fiz intercâmbios, fiz projetos da igreja, viajei para o país de Gales, Reino Unido, estudei na Finlândia, através de um projeto do meu estado. Tudo isso eu alcancei, são conquistas que eu louvo a Deus por ter alcançado. Mas eu trocaria meus 3 diplomas para ter uma família. E, gente, Porra. eu vou citar agora um texto que eu já fiz, já citei algumas vezes, que para mim resume muito bem a falsidade do feminismo, que nos oferece o céu, mas nos leva para o inferno. E o texto é o seguinte: o feminismo é uma doença. Só isso pode explicar porque a mãe opta por pegar a coisa mais preciosa e indefesa que possui para entregá-la a desconhecidos. O feminismo pregou às mulheres que apertar uma porca é mais importante. Mano, tempo atrás eu tava gostando muito de uma mina que era muito bem sucedida. Eu botei o pé no chão e pensei assim, cara, ela é muito bem sucedida e se ela tiver um filho meu, ela vai largar com uma babá e vai voltar pro trabalho dela porque ela ganha muito dinheiro e o custo de oportunidade dela vai ser muito alto. E ela vai ter que ser muito forte pra, tipo, realmente jogar tudo pro alto e largar de mão. E eu não acho que ela é forte o suficiente pra tomar essa decisão de, tipo, largar, que ela tem um puta de um trabalho, ela é, tipo, das melhores do Brasil no que ela faz. Porra, que vídeo pesado, pastor Rodrigo Mocelin. Isso é muito real o que você tá falando aí. Importante do que trocar uma fralda. Disseram que sair de casa para cuidar dos filhos e dos lares alheios é totalmente diferente de fazer o mesmo na sua casa. Doutrinou-as ao lhes fazer pensar que levantar às 6 da manhã para pegar um ônibus apertado e chegar a um serviço maçante é melhor do que acordar com o sorriso de um bebê, que lhe chama do berço como quem diz: mamãe, você é o meu mundo. Convenceu a todos, homens e mulheres, de que carreira é mais importante do que o amor e que bastava procurar um emprego para encontrarmos propósito. O feminismo conseguiu seu objetivo. Machos e fêmeas se tornaram materialistas. Preparamos-nos somente para o mercado de trabalho e nos esquecemos de estudar para casar. Saiu o anel, entrou o preservativo. Pois bem, estamos mais felizes? Nossa, saiu o anel e entrou o preservativo. O próprio Tejetão fala que usar camisinha é satânico. Encontramos propósito para as nossas vidas? A terra arrasada em que nos encontramos prova o contrário. Parece que a velha e boa fé cristã continua... E o Andrew Tate, ele diz que usar camisinha é coisa de gay. Olha o argumento dele. Você só usa camisinha porque você tem medo de engravidar a mulher que você tá comendo. E homem de verdade quer ter vários filhos. E cospe dentro. Continua sendo o único terreno sólido sobre o qual devemos edificar nossas vidas. O tempo mostrou que Beth Friedan estava errada. Quem acertou foi Chesterton. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com sua mulher comum e seus filhos comuns. Talvez você esteja me acompanhando agora e dizendo: ok, pastor, mas e agora o que faremos? Se eu não posso voltar no tempo e eu fiz tudo errado. Ora, eu creio num Deus misericordioso. Então, homem consegue se arrepender, mulher não consegue. Porque mulher tem data de validade. Infelizmente, Deus fez a biologia feminina assim. Existe uma razão pela qual a mulher pode ter filho até os 37 e o homem pode ter filho até os 90 e caralhada. Eu creio no Deus de Davi. Lembra da história de Davi? Davi fez tudo errado. Ele adulterou, ele mentiu, ele matou. Mas diz a Bíblia, e ele obviamente sofreu as consequências desse pecado. E ele não ficou choramingando. Isso é algo interessante. Davi, o do Golias? Com essa irmã, que eu acabei de contar a história dela pra vocês, isso que mais me sensibilizou. Ela não culpava ninguém, a não ser as suas próprias escolhas. E isso é o cristianismo. Isso é o ápice da fé cristã, esse coração quebrantado e humilde. Um genuíno arrependimento. Davi fez isso. Davi mentiu, matou, adulterou, mas ele se arrependeu genuinamente. Não colocou a culpa em mais ninguém a não ser em si mesmo. No seu salmo de arrependimento, ele diz: eu pequei contra ti. Ele não disse como Adão, a mulher que tu me deste. Foi a Betseba, ela me induziu. Não. Ele chamou a responsabilidade para si mesmo. E por isso, Deus foi misericordioso para com Davi. O Deus que diz: eu habito no alto e sublime trono, mas também habito com um contrito e quebrantado de coração. Ele é o Deus da prostituta, ele é o Deus da adúltera, ele é o Deus de todos esses homens que fizeram tudo errado, que foram fundo no pecado, mas que se arrependeram genuinamente. Davi, por exemplo, apesar de todos os sofrimentos que ele trouxe para si mesmo por conta de seus pecados, ainda assim, nós podemos ver a misericórdia de Deus na vida de Davi. Porque Davi adultera com Betseba, se casa com ela, e um dia, Davi está para colocar no seu trono o seu sucessor. Há muitas mulheres, Davi tinha várias mulheres. E qual mulher Deus escolhe para gerar o filho que seria o sucessor de Davi? De tantos filhos que Davi tinha, qual foi o escolhido por Deus? Foi justamente o filho da adúltera, Salomão, filho de Betseba. Ora, eu realmente não sei. Que filho da puta? Salomão é filho da puta? Eu não sabia da função de Betseba no livro de Reis. Reis? O que vem antes de Salmos? Cantares. Não sabia da função de Betseba, não. Então Salomão é filho da adúltera. De tanta mulher que Davi teve. O que Deus pode fazer na sua vida, se você, como eu, também se viu em pecado por conta de nossas escolhas, ouvimos o feminismo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele sempre faz. Eu sei que Ele sempre faz na vida daqueles que se arrependem genuinamente. No caso dessa irmã, por exemplo, que eu acabei de contar a história, a primeira obra da graça na vida dela
é este vídeo. É Deus usando a história dela para salvar tantas outras pessoas. Ora, talvez no seu caso, que você, como ela, foi deixando para trás, deixando para depois, para ter filhos e aí não consegue mais engravidar. Uma maneira é, por que você não pensa em adotar uma criança? Ah, mas isso é para alguns. Não sei se é para alguns, mas se é para alguns, com certeza é para você. Enfim, eu não sei o que Deus há de fazer, mas eu sei que há um Deus gracioso, há um Deus misericordioso, que nos perdoa de nossos pecados e que nos transforma. O feminismo não. O feminismo não pode consertar nossos problemas. E eu sei que muitas pessoas ouviram o feminismo por conta dos sofrimentos que tiveram em casa. E o feminismo vem falando em libertação da mulher, da opressão, e por aí vai. E ele fala em direitos iguais, mas a única igualdade que o feminismo trouxe foi uma igualdade de miséria para ambos, homens e mulheres. Estão vivendo numa situação absurda. A cura para os nossos problemas de famílias desestruturadas, de opressões masculinas, que não é generalizada como as feministas dizem, mas de fato, assim, homens imbecis, a cura não está no feminismo. A cura está em Cristo. Cristo não apenas faz o milagre de transformar água em vinho, ele também faz o milagre de transformar tragédia em algo que glorifique o seu nome e faça bem para o seu povo. Ele fez isso na cruz. Ele fez isso comigo. Ele tem feito isso com todos aqueles que creem nele. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aí está a causa de não sermos consumidos. A bondade de Deus sobre cada um de nós, pecadores, que como Davi, que como essa irmã, batem no peito, como publicano, e nem se sentem dignos de olhar para cima e dizem: "Sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador." Esse é o Deus que eu sirvo. Misericordioso para com aqueles que se arrependem. Você crê? Boa, boa. Esse foi o pastor Rodrigo Mocelin metendo o pau. Cara, eu gosto do pastor Rodrigo porque ele mete o pau no feminismo. Mete o pau no feminismo, mas com palavras doces, tá ligado? Ele fala tão polido, tão bem. Quero saber o que você achou aí desse vídeo aí que passou aí. Tamo junto. É só o começo. Até a próxima.